Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada da seletiva OBA. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula sobre estrelas. Esta é a nossa quinta aula sobre estrelas. Vamos falar sobre fotometria. Fotometria lembra o quê? Fotos. Metria, medidas. Medidas a partir de fotos. Muito bem, é uma aula, a quinta aula sobre estrelas, depois de falar de evolução estelar. A gente agora vai falar de algumas propriedades físicas das estrelas. E aí a coisa pega, porque nós vamos trabalhar com muita matemática, muitas fórmulas. Eu não vou demonstrar todas as fórmulas aqui, eu vou colocar diretamente, uma vez que se fosse para fazer essas demonstrações, nós teríamos que ter uma matemática avançada, então eu vou cair direto, como se diz o outro, essas fórmulas cairão de paraquedas na tua vida e você vai usar. A seletiva cobra. Então basta você aplicar essas fórmulas lá. Precisa ter um conhecimento sobre logaritmos, tá? Então se você não viu ainda logaritmo na tua escola, recomendo que você dê uma olhada, porque vários exercícios, várias fórmulas vão ter logaritmos. Beleza? Vamos à nossa aula observando essa bela imagem de Antares feita pelo VLT. Fotometria é a medida da luz proveniente de um objeto. Lembrando só o seguinte, ok? Olha só, a evolução tecnológica permitiu que a gente modernizasse nossos telescópios. E hoje você colocar no seu telescópio alguns medidores é uma coisa muito simplória. É como se você pegasse a fita métrica e estivesse medindo aí a largura da tua mesa. Eu mesmo, na astrofotografia, eu tenho a máquina fotográfica, eu tenho equipamentos, filtros, eu tenho aparelhos que eu posso conectar para poder, por exemplo, observar uma estrela, medir aí o hidrogênio, H-alfa dessa estrela, enfim. Essa parte hoje ela é muito bem desenvolvida, então funciona bem a física aplicada a esses fenômenos relacionados às estrelas, beleza? Até o fim da Idade Média, o meio mais importante de observação astronômica era o quê? Olho humano. Então a gente observava os objetos no céu, vimos os pontos brilhantes, estrelas, mas a gente não tinha uma compreensão muito detalhada. Com a invenção do telescópio e avanço da tecnologia, a fotografia astronômica possibilitou a construção de muitos tipos de detectores eletrônicos para estudar a radiação eletromagnética, principalmente das estrelas e do espaço. Então tudo é feito a partir da radiação eletromagnética emitida pela estrela. Podemos obter informações sobre a natureza física da fonte estudando a distribuição de energia dessa radiação. Introduziremos, alô, som teste, alguns conceitos para a caracterização desta radiação. Uma das fórmulas que a gente vai utilizar vem lá da ondulatória do ensino médio, que relaciona comprimento de onda, lembrando que a luz, né, o espectro eletromagnético é um tipo de onda, uma onda eletromagnética. Dê uma olhada na aula de física sobre ondas, é importante. Mas a luz vai ser representada pela velocidade dela pela letra C, que é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo aproximadamente. Isso é igual ao comprimento de onda, que é o lambda, vezes a frequência, que é representada por essa letra grega ni, que parece um V. Então, lambda, comprimento de onda, ni, frequência, C, velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil km por segundo. Eventualmente, na resolução do exercício, a gente precisa dessa fórmula. Quando a luz é emitida de uma fonte em um meio homogêneo e isotrópico, ela se expande esfericamente em todas as direções. Isso é o significado do termo isotropia, ou seja, a estrela é esférica
e ela irradia em todas as direções. Em algum ponto dessa direção está a Terra, então a Terra não recebe toda a luz proveniente da estrela Sol, claro. Se fosse assim, a gente fritaria, né? Bom, vamos lá. Propriedades das estrelas. Primeiro item importante é a luminosidade. É a quantidade de energia que a estrela irradia por unidade de tempo, ou seja, é a potência luminosa emitida pela estrela. Moçada, vocês viram potência aí no ensino médio. O que é a potência? Você tem um trabalho realizado, você tem uma energia. A potência é a energia transferida para um sistema em função do tempo. A energia é medida em joules, o tempo em segundo, então no sistema internacional essa unidade é o watts. Então potência é medida em watts. Uma coisa importante sobre a luminosidade, ela é uma característica da estrela. É igual uma lâmpada, ela emite luz. Se você coloca a luz mais perto de você ou mais distante, o brilho dessa lâmpada vai mudar, mas a luminosidade que ela emite, não. Então a luminosidade é uma característica, como diz aí, intrínseca da estrela. Não pode confundir com o brilho que falaremos daqui a pouco. Então, a potência no ensino médio é representada por P, aqui em estrelas é representado por L, que é a luminosidade. Então, a energia pelo tempo. Só para vocês terem uma ideia, a luminosidade do Sol é de 3,82 vezes 10 elevado a 26 joules por segundo, ou seja, ele queima 3,82 vezes 10 a 26 watts de potência. É uma constante intrínseca, como eu disse, independe da distância, informa a rapidez com que a estrela consome combustível. Estrelas, em geral, são aproximadamente isotrópicas, já falei isso também, emitem em todas as direções. E aí? Fluxo. Próxima medida. F. O que vem a ser o fluxo? É a potência por unidade de área que atinge uma superfície, ou a energia por unidade de área e por unidade de tempo que chega ao detector. Moçada, olha só. A luz ela é uma onda eletromagnética. Quem viu ondulatória sabe que a onda ela se propaga por frentes de onda. Por exemplo, eu estou falando com você, estou emitindo som. O som que eu estou emitindo, ele viaja aproximadamente 340 metros por segundo no ar. Então, não pense o seguinte, se você está a 1 metro de distância da minha pessoa, você vai ouvir o som praticamente instantaneamente quando eu falo com você? Sim, mas tem um detalhe. Você não está ouvindo o som real que está saindo da minha boca. Ele percorreu uma distância de 1 metro até chegar a você. Como a velocidade dele é alta, ele chega muito rápido, mas pense assim, eu emito o som e o som vai viajando. À medida que ele vai viajando, ele viaja numa coisa que a gente chama no ondulatório de frentes de onda. E essa frente de onda, ela tem vários aspectos. Na maioria dos casos, tipo som, onda eletromagnética, elas são esféricas, são superfícies esféricas, irradia nas 3 dimensões. A luz é assim, ela viaja em frentes de onda que são esféricas, tipo a casca da laranja. E a casca da laranja tem uma área. Essa área da geometria é 4πr ao quadrado. Então, olha só. O fluxo, aí no caso as frentes de onda nessa figura, elas estão planas, tá? Mas no caso da luz não vai ser, ela é esférica. Quando a distância é muito grande, ela praticamente vira um plano. Mas aí eu quero mostrar o seguinte, essa formulazinha. O fluxo é a luminosidade dividido pela área. Então, é a energia daquela frente de onda dividido pela área daquela frente de onda. No caso de uma superfície esférica, ficaria L sobre 4πr ao quadrado. Ou ainda, como a luminosidade é a potência, que é a energia pelo tempo, se você substitui aí no L a energia pelo tempo, você também pode ter o fluxo como sendo energia 4πr ao quadrado vezes ΔT. Então é o seguinte, essas fórmulas elas vão ter várias maneiras de ser utilizadas em exercício da seletiva. Ele vai abrindo o leque nisso daí. Então você vai ter que prestar bastante atenção para ver o que ele está usando na hora para usar a fórmula certa. Portanto, o brilho aparente de uma estrela, ou seja, o fluxo que atinge a Terra, depende do quão brilhante é uma estrela e da sua distância. Então repare que as frentes de onda que estão chegando aqui, ó, numa distância de 1 metro, hipoteticamente, ela tem valor F1. Quando eu tenho uma distância que é o dobro, o fluxo cai por 1/4. Por quê? Porque o R, a distância, é elevado ao quadrado. Então, se eu tenho uma distância 2 vezes maior, 2 ao quadrado é 4, o fluxo fica L dividido por esse valor, que seria 4. Então, repare que a distância, o brilho que vai chegar até a pessoa que está aqui ou aqui, muda de acordo com a distância. Por isso que o fluxo depende dela. E aí, o brilho que a pessoa recebe vai depender dessa distância. Falaremos disso na magnitude.
Então, o fluxo a uma distância r da estrela será, você pode considerar essa fórmula aí, ó, fluxo é igual a luminosidade por 4πr². Nesse caso, o r é a distância da estrela até o ponto em que você está trabalhando, até você, por exemplo. Uma coisa curiosa que acontece com esse fluxo é o seguinte, ó, o fluxo do Sol na Terra é 25 vezes maior do que o fluxo do Sol em Júpiter. Júpiter está muito mais longe da gente, que está 5 vezes mais distante. Mas o fluxo por unidade de área, brilho superficial do Sol, é o mesmo na Terra e em Júpiter, pois o tamanho angular do Sol em Júpiter é 25 vezes menor do que na Terra, compensando o decaimento do fluxo. Então essas relações elas são muito importantes e elas vão ser muito exploradas aí na seletiva. Magnitudes ou brilho. Nós vamos trabalhar com 3 magnitudes. Como é que surgiu essa ideia de calcular a magnitude? Com Hiparco, lá no mundo grego ainda. Lembrando que Hiparco foi um dos melhores astrônomos que nós tivemos lá no período da Grécia, da Grécia Antiga, né? Talvez o melhor astrônomo que tenha existido ali naquela época. Hiparco dividiu as estrelas visíveis a olho nu de acordo com seu brilho aparente, atribuindo magnitude 1 a mais brilhante e 6 às mais fracas. Então, assim, naquela época não tinha tecnologia nenhuma, não tinha telescópio. Então ele olhava para o céu, tinha estrelas que nasciam primeiro, Sírius, por exemplo. O Sol nem tinha se posto e Sírius já estava brilhando no céu. Por quê? Porque ela é muito brilhante. E aí ele atribuiu magnitude, por exemplo, 1. E aí, claro, à medida que vai escurecendo, que o Sol vai se escondendo cada vez mais por trás da Terra, o que vai acontecendo? Estrelas mais fracas vão aparecendo. Então repare que a mais brilhante, magnitude 1, e a menos brilhante, mais fracas, magnitude 6. Então é uma relação inversa. Mais brilhante, menor magnitude, mais fraca, maior magnitude. Isso vai ser fundamental no estudo das magnitudes. Quanto mais brilhante um objeto parece, menor é o valor da magnitude, a relação, como eu disse, é inversa. O brilho ou a magnitude aparente de uma estrela depende da sua luminosidade e da sua distância. Cuidado, a luminosidade não depende da distância, é característica da estrela. Mas o brilho está relacionado ao fluxo que vai chegar. Então, repare que esse está relacionado com a distância. É a história da lâmpada. A lâmpada a 1 metro de você vai ter um brilho, a 10 metros vai ter outro brilho, mas a luminosidade dela é a mesma. E aí os caras resolveram dar uma melhorada nesse conceito do Hiparco. Em 1856, Norman Robert Pogson propôs que o sistema baseado na percepção de brilho do olho humano é logarítmico. E o fluxo correspondente a uma estrela de primeira magnitude, N1, era 100 vezes mais brilhante do que uma estrela de magnitude 6. Aqui algumas observações. Então, olha só. O cara percebe que a magnitude está relacionada não de uma maneira direta ou inversa, mas por uma relação logarítmica. E aí, o que acontece? Ele pega esses valores do Hiparco, magnitude 1 e magnitude 6, repare que a diferença entre as duas é de 5 unidades. E a essa diferença, ele fala que tem uma diferença de magnitude, de brilho, de 100 vezes uma em relação à outra. Isso vai ser fundamental e é muito explorado pelos exercícios da seletiva. A diferença de uma unidade na magnitude corresponde a uma mudança no brilho por um fator de raiz quinta de 100, ou aproximadamente 2,512, aproximadamente, entre um brilho e outro, entre uma unidade e outra. Então, de 1 para 2, 2,5 vezes maior, e assim por diante. Repare que 2,5 elevado à quinta é igual a 100. E aí vem as definições de magnitudes. Elas são muito parecidas, mas tem cada uma a sua característica. Olha só. Primeiro, magnitude aparente, que é essa do Hiparco. O brilho aparente de um astro é o fluxo medido na Terra e é dado por m, de magnitude aparente, minúsculo, menos 2,5 log do fluxo mais uma constante. Essa constante normalmente é dada no exercício. Ela é uma definição aí que define o ponto zero da escala logarítmica. Tem que ter um pouquinho de conhecimento de logaritmos aí, tá bom? Normalmente se utiliza-se a magnitude da estrela Vega como aproximadamente zero. Claro, física não funciona sem referencial. Para a diferença de magnitude entre dois astros, temos, aí olha só, existe uma demonstração dessa fórmula, que é pegar a magnitude de um, da equação anterior, menos a magnitude do outro, e fazer a diferença entre as duas.
fórmulas. Quando você faz essa diferença, a constante corta, porque fica uma menos a outra. E aí, usando propriedades de logaritmo, por isso que tem que ter conhecimento, você chega aqui a magnitude 2 menos a magnitude 1, são dois astros distintos, é menos 2,5 log do fluxo 2 dividido por fluxo 1. Repare que M2 menos M1 é F2 sobre F1. E eu poderia ter o contrário. M2 menos M1 é 2,5 log do fluxo 1 pelo fluxo 2. Mais uma vez, usando propriedades logarítmicas, eu posso tirar o sinal menos, só que aí inverte os fluxos, beleza? Então isso é importante. E aí, curiosidades. Magnitude aparente do Sol, menos 26. É um astro mais brilhante para a gente. Da Lua cheia, menos 12. Vai dando observada aí, Vênus, Júpiter, Marte, menos 2, Mercúrio, menos 1,9, Sirius, que é uma das estrelas mais brilhantes do céu, menos 1,46. Aí a gente vai para a magnitude positiva, repare, Saturno, Urano, Netuno. Então veja que esses astros são muito fracos em termos de brilho, né? O brilho de uma estrela pode ser medido por um fotômetro, que é um aparelhinho tipo, né, aqui entre aspas, uma fita métrica, que tem como medir isso daí. Existe uma outra magnitude chamada magnitude absoluta, que é simbolizada pela letra M maiúscula. A magnitude aparente de uma estrela mede seu brilho aparente, que depende da sua distância. Por exemplo, Sirius com M menos 1,42 é intrinsecamente mais brilhante que Vega com M igual a 0. Menor a magnitude numericamente aí, maior o brilho. Para podermos comparar os brilhos intrínsecos de duas estrelas, precisamos usar uma medida de brilho que independa da sua distância. Para isso, definimos magnitude absoluta, a magnitude teórica que a estrela teria se estivesse a 10 parsecs de nós. Então, repare mais uma vez que é criado aí um referencial. Absoluta, ela é aquela magnitude teórica que subentende que a estrela está a 10 parsecs de distância da gente. Fórmula matemática. Mzão é menos 2,5 log desse fluxo a 10 parsecs mais a constante. A diferença entre magnitude aparente e absoluta também tem uma equação. A aparente, mzinho, menos absoluta, mzão, é 5 vezes log de R, esse R é a distância da estrela até a gente, menos 5. Nesse caso, a gente já fez essa diferença das duas fórmulas, da aparente com a absoluta, gerando essa fórmula aí usando propriedades dos logaritmos. R é a distância importante da estrela em parsecs, sempre em parsecs para poder usar essa fórmula, beleza? Por definição, a magnitude absoluta é a magnitude aparente de uma estrela a 10 parsecs de distância. Então, ó, absoluta é igual a aparente, desde que a estrela esteja a 10 parsecs de distância. E existe uma terceira magnitude, que é a magnitude bolométrica. Se tivéssemos um equipamento que tivesse 100% de sensibilidade em todos os comprimentos de onda, teoricamente poderíamos obter o fluxo em todo o intervalo espectral. A magnitude correspondente ao fluxo em todos os comprimentos de onda é a magnitude bolométrica. É o tal detalhe. Essa daí está relacionada com o espectro da estrela. Só que tem um problema, nem todo o espectro chega até na Terra. A gente só recebe o quê? Visível e ondas de rádio. E essa magnitude, ela leva em consideração o espectro da estrela. Então, ela não é muito interessante de se calcular aqui, a não ser nessas faixas aí do comprimento de onda do espectro eletromagnético. A fórmula para ela é m-bol igual a 472 menos 2,5 log da luminosidade do astro, do espectro dele, que você está recebendo, dividido pela mesma coisa em relação ao Sol. Nessa fórmula, eu já usei o m bolométrico do Sol, 472. Na verdade, ela também é uma diferença de magnitudes. Você coloca m-bol Sol aí no 472 e joga para o outro lado, fica magnitude bolométrica do astro menos magnitude bolométrica do Sol, que é menos 2,5 log das luminosidades aí, uma dividida pela outra. Nesse caso, eu já coloquei, porque normalmente os exercícios comparam com o Sol, então a fórmula já fica pronta assim, beleza? Na prática, é difícil medir a magnitude bolométrica porque a atmosfera impede a passagem de certos intervalos espectrais, como eu disse. Um outro fenômeno físico importante, bastante complexo, e eu vou colocar aqui de maneira bastante resumida, é a chamada teoria da radiação, que costuma também aparecer. E vou falar um pouquinho sobre o corpo negro. Kirchhoff definiu um corpo negro como sendo um objeto que absorve toda a luz que nele incide,
sem refletir nada da radiação. Bom, ótica. Quando você tem lá uma faixa do espectro eletromagnético batendo num objeto, seja ele opaco ou transparente, nós temos alguns fenômenos que ocorrem. Pode ocorrer o fenômeno da reflexão, pode ocorrer o fenômeno da refração e pode ocorrer a absorção. Então, ele define aí que o corpo negro é aquele que absorve toda a incidência que nele incide. Um corpo com essa propriedade, em princípio, não pode ser visto e, portanto, é negro. Por isso, o nome corpo negro. Para tal corpo estar em equilíbrio termodinâmico, ele deve irradiar energia na mesma taxa em que absorve. Do contrário, ele esquentaria ou esfriaria e sua temperatura variaria. Enfim, se ele absorve, ele esquenta. Então, ele mudaria a temperatura infinitamente. Logo, pela teoria, se ele absorve, ele também tem que emitir. Ou seja, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é um bom emissor e um bom absorvedor. Portanto, um corpo negro está aí. É um bom absorvedor e também um emissor perfeito. A energia eletromagnética só pode se propagar em quantos discretos ou fótons, de cada um com a sua energia. Física quântica aí no caso. E aí tem uma equação que é importante para cada espectro, que é o seguinte, que é a equação de Planck. Energia é igual a H vezes a frequência. Esse H é uma constante, chamada constante de Planck, que tem um valor de 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Esse μ, mais uma vez, é a frequência e a energia. Essa é uma equação que aparece bastante também nos exercícios da seletiva. Quando ele falar de um determinado fóton que te pedir a energia, você vai calcular por essa equação nos níveis energéticos ali desses fótons. Item número 5, lei de Wien. Ele fala o seguinte, em 1895, Wien e Lömer propuseram que um corpo negro não existe na natureza, mas poderia ser construído demonstrando que a radiação emergente de um pequeno buraco em um corpo oco, com paredes internas, à mesma temperatura, tem a mesma forma da radiação de um corpo negro. Empiricamente, a equação é dada por constante de Planck vezes a frequência máxima da radiação, igual a 2,82 K é uma constante e T a temperatura em Kelvin desta radiação. K é um coeficiente chamado coeficiente de absorção, usualmente medido em centímetros a menos 1. A lei de deslocamento de Wien é a lei física que relaciona o comprimento de onda, onde se situa a máxima emissão da radiação eletromagnética, do corpo negro e sua temperatura. Essa equação é dada por comprimento de onda máximo dessa radiação, igual a B, que é uma constante, pela temperatura em kelvins. Também uma equaçãozinha que cai na seletiva, usando diretamente, beleza? Aí, no caso, o lambda máximo é o comprimento de onda em metros, para o qual a intensidade da radiação eletromagnética emitida é máxima, e T a temperatura sempre em kelvins. B é uma constante de proporcionalidade, vai ser dada no exercício, ela tem um valor, que é 2,89, vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. E para fechar, o item número 6, leis de Stefan Boltzmann para estrelas. Olha só, o fluxo na fotosfera de uma estrela pode ser calculado. Ou seja, você tem ali a camada superficial da estrela, esférica, e existe um fluxo emitido por essa estrela. E ele é calculado por essa equação. O fluxo é uma constante vezes a temperatura em Kelvin, a temperatura efetiva ali da fotosfera, elevado à quarta. Para uma estrela esférica, a luminosidade é obtida multiplicando o seu fluxo pela área da fotosfera, 4πr ao quadrado. Então, o que acontece? Tem uma relação entre a luminosidade e o fluxo, lembra? Então, a gente fazendo as devidas substituições, a gente chega que a luminosidade dessa estrela ela é 4πr ao quadrado vezes uma constante vezes a temperatura efetiva à quarta. Essa equação cai bastante na seletiva, é como você pode calcular a luminosidade da estrela, beleza? Muito bem, depois dessa bateria de fórmulas malucas que colocamos aí, vamos à resolução de exercícios. O primeiro exercício, seletivo de 2016, ele fala o seguinte. Comparado a uma galáxia de magnitude 12, uma galáxia de magnitude 17 é. Então ele quer saber a 17 em relação a 12. O que ela é? Primeiro, se a magnitude dela é 17, ela é menos brilhante. Agora, um detalhe importante. Lembra do Hipparco, lá na teoria? A magnitude 1 foi a mais forte e a magnitude 6 a menos forte. E a diferença era 5. Alguns séculos depois, alguém percebeu que essa diferença de brilho era de 100 vezes. Lembra disso? Olha só que interessante.
Qual é a diferença entre a magnitude 12 e 17? 5. Portanto, a galáxia de magnitude 17 é 100 vezes menos brilhante do que a de magnitude 12. A resposta que tem isso aí, letra D, 100 vezes mais fraca. Belíssima questão sobre a teoria. Questão número 2, seletiva de 2016, considere as seguintes afirmações. Uma estrela A aparenta ser mais brilhante que uma estrela B, vistas da Terra. Portanto, a estrela A está mais perto da Terra. Já discutimos isso, se não me engano, teve até questões anteriores sobre isso. Olha só, esse brilho ele depende da distância até a gente, mas é o tal detalhe. A estrela pode estar mais perto e ter um brilho menor do que uma estrela que está mais distante, por causa da luminosidade. Então, isso aí está falso. Uma estrela de magnitude aparente mais 5 é mais brilhante que uma de magnitude mais 2. Não, é o inverso. Então está falso também. Gigantes vermelhas são muito brilhantes, porque elas são extremamente quentes. Vimos lá na evolução estelar que elas brilham bastante, porém elas não têm temperatura tão alta. Elas esfriam com o aumento lá do raio da estrela. Então está errado. Todas estão erradas. Resposta letra D de dado. Belíssima questão. Questão número 3, seletiva de 2016. As estrelas cefeidas são estrelas variáveis de suma importância para o desenvolvimento da astronomia. Isso porque elas possuem uma relação entre sua magnitude absoluta e seu período de pulsação, P, dado aproximadamente pela equação m igual a menos 3,125 log do período de pulsação menos 1,5. Detalhe interessante, na definição das magnitudes, aqui aparecia muitas vezes o fluxo, a luminosidade. O exercício substituiu pelo período de pulsação. Ele está dando essa relação para você. Então, entra na jogada do exercício e resolve. Não adianta discutir isso daí. Veja que nesse caso ele te deu uma fórmula legal. A partir da relação entre magnitude absoluta e período de pulsação, a relação está aqui descrita pela fórmula, é possível afirmar que estrelas cefeidas que pulsam mais lentamente possuem magnitude absoluta maior e, portanto, são estrelas mais luminosas. Eu recomendo que você faça o seguinte nesse exercício. Você tem que jogar log de P. Pegue 2 P's, que é o período de pulsação, fáceis, como por exemplo 10, e compara. Se você fizer log de 10, dá 1. 1 menos 3 dá menos 3, com menos 1,5, menos 4,5. Ou seja, quanto vai ser a magnitude dessa cefeida? Menos 4,5. Beleza, vamos guardar isso aqui. E agora eu vou pegar um período de pulsação igual a 100. 100, o logaritmo, no caso, é 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6, com menos 1,5, menos 7,5. Então a magnitude ela vai para aproximadamente menos 7,5. E aí vem o seguinte. A estrela que tiver período de pulsação menor, repare, comparado com esse daqui, maior. E aí, o que está acontecendo? A magnitude aqui, olha, ela é maior para a estrela. E aí, o que acontece? Na letra A ele fala, estrelas cefeidas que pulsam mais lentamente, período 10, possuem magnitude maior. Errado. Letra B, estrelas cefeidas que pulsam mais rapidamente, no caso 100, possuem magnitude absoluta maior. Beleza. E, portanto, são estrelas menos luminosas. Aí tem que ter um cuidado. Quanto maior a magnitude absoluta, menos luminosa é a estrela. Então, está certo. Resposta letra B. Bela questão. Questão número 4, seletiva de 2016. A lei de Stefan Boltzmann afirma que se a temperatura do Sol fosse 50% maior do que a atual, a sua emissão de energia seria... Bom, emissão de energia é luminosidade, beleza? Agora, nós temos atualmente a temperatura T. 50% maior seria 0,5T mais T, que seria 1,5T. Busca a fórmula da luminosidade, 4πr ao quadrado constante vezes temperatura elevada à quarta. Como eu quero uma comparação, o que eu faço? Eu divido uma equação pela outra. A luminosidade 2 com ele mais quente pela luminosidade L. E aí, o que acontece? Aqui eu já posso cortar, quando eu faço essa relação por isso, que é interessante, todas essas constantes vai tudo embora. Portanto, a luminosidade fica simplesmente... Aqui ele quer que é 1,5T elevado à quarta por T à quarta. O T à quarta vai cortar também, portanto a relação entre as luminosidades fica 1,5 elevado à quarta. E 1,5 elevado à quarta é 5. Logo L2, a luminosidade depois, seria 5 vezes a luminosidade atual. A resposta que tem isso aí, letra D,
cerca de 5 vezes maior. Essa sim é uma belíssima questão. Questão número 5, seletiva de 2016. Duas estrelas têm magnitudes -2 e 1,5. A mais brilhante fornece a um telescópio uma luminosidade de 5 vezes 10 a menos 4 watts. Repare, luminosidade. Qual a luminosidade da estrela menos brilhante? Esse é um exercício interessante, primeiro porque é o seguinte, se ele não falou nada sobre as magnitudes, é aparente. Se é aparente, nós temos uma fórmula para a diferença de magnitudes, ele deu as duas. No caso, você pode ter a fórmula com fluxo ou com luminosidade, tanto faz. No caso aí eu coloquei, como eu pus lá na aula teórica, fluxo 2 por fluxo 1, mas vou trocar pelas luminosidades, sem nenhum prejuízo. Substituindo as magnitudes, colocando o fluxo da estrela 2 que ele deu, que é 5 vezes 10 a menos 4, fazendo as contas, você vai ter menos 3,5 igual a menos 2,5 log de 5 vezes 10 a menos 4 sobre L1. Menos 3,5 por menos 2,5, coloca na calculadora, vai dar 1,4. Log de 5 vezes 10 a quarta sobre a luminosidade 1. Esse logaritmo é uma base 10. Aplica a resolução de logaritmo, 10 elevado a 1 quarto igual a 5 vezes 10 a menos 4, L1. Isola o L1, fica 5 vezes 10 a menos 4 sobre 10 elevado a 1,4. E aí vem um problema. Você tem duas maneiras de fazer isso aí. Usando uma calculadora boa, ou então usando um pouquinho de matemática básica. Eu vou evoluir aí a matemática básica, mas não vou entrar em muitos detalhes, porque senão a gente estica muito essa aula. Mas você pode fazer o seguinte, ó, 10 elevado a 1,4, abre em 10 a 1, 10,04. 10, 0,4, 0,4 é 4 sobre 10, que é 2 quintos, então fica 10 elevado a 2 quintos. Passa para o radical, fica a raiz quinta de 10 ao quadrado, que é a raiz quinta de 100. E aí você verifica o seguinte, é a raiz quinta, certo? O que é 2 à quinta? 32. O que é 3 à quinta? 243. Portanto, a raiz quinta de 100 está entre 2 e 3, porque o 100 está entre 32 e 243. Vamos chutar aí um 2,5. Portanto, fica 5 dividido por 2,5, 10 a menos 5. Substituindo, você vai ter aproximadamente 2 vezes 10 a menos 5 watts. Resposta letra B. Belíssima questão. Questão número 6, seletiva de 2017. Considere as afirmações a seguir e responda. A estrela A aparenta ter o mesmo brilho que a estrela B vista da Terra, portanto, podemos dizer que elas estão à mesma distância da Terra. Já falamos sobre isso, teve um exercício anterior que falava sobre isso daí. Está errado. Uma estrela de magnitude aparente mais 1 é mais brilhante do que uma de magnitude menos 1. Também está errado, a de menos 1 ela é mais brilhante. Como todas as estrelas, o diâmetro de uma anã branca depende de sua temperatura. Moçada, o diâmetro da anã branca depende da massa, né? Fizemos isso na aula passada, diagrama HR, então está errado. Beleza? Então, resposta letra D, todas estão erradas. Bela questão. Questão número 7, seletiva de 2017. O brilho do disco solar, sua magnitude aparente, é proporcional à área da sua superfície visível. Em 21 de agosto deste ano aconteceu o eclipse solar visível como parcial no norte e nordeste do Brasil. Em Fortaleza, por exemplo, durante o máximo do eclipse, a Lua encobriu 40% do disco do Sol. Sabendo que a magnitude aparente do Sol, MSol, é menos 26,7, a magnitude do Sol no momento do eclipse máximo foi de aproximadamente. Uma comparação aí entre as magnitudes aparentes, beleza? Vamos buscar a equação, que é dada por M2 menos M1, menos 2,5 log do fluxo pelo fluxo ou da luminosidade pela luminosidade, tanto faz. E aí um detalhe, como 40% do disco solar foi coberto, temos que o fluxo durante o máximo do eclipse correspondeu a 60% do fluxo total do Sol, 0,6 apenas. Portanto, o fluxo do eclipse é 0,6 do fluxo solar, foi dito no texto. E aí vem magnitude aparente do eclipse, menos magnitude aparente do Sol, menos 2,5, relação entre os fluxos. Do eclipse eu quero saber, do Sol ele deu, é menos 26,7, menos 2,5 log de, o F do eclipse é 0,6 F do Sol. Corta o F do Sol com F do Sol, fica log de 0,6. O resto é calculadora. A magnitude do eclipse vai ser mais 26,7, menos 2,5 log de 0,6, colocou na calculadora, dá 0,22 negativo. Fazendo as contas, você vai ter que essa magnitude é de menos 26,15. Muito mais matemática do que qualquer outra coisa. Resposta à letra D. Bela questão. Questão número 8, seletiva de 2017, ele fala o seguinte. A lei de Wien, ou lei de deslocamento de Wien, é a lei da física que relaciona o comprimento de onda
onde se situa a máxima emissão de radiação eletromagnética de corpo negro e sua temperatura. Um fóton deve ter um comprimento de onda menor do que 9,12 vezes 10 a menos 8 metros para ionizar um átomo de hidrogênio. A temperatura que uma estrela deve ter para que o pico de sua emissão de corpo negro seja neste comprimento de onda é de aproximadamente. Bom, me surpreende que nesse exercício ele não te dá o valor da constante B. Você vai ter que usar aquela equação que a gente mostrou lá atrás, comprimento de onda máximo do fóton é B dividido pela temperatura em kelvins. O B é 2,9 vezes 10 a menos 3 por aproximação. Repito, o exercício não deu. Hipoteticamente você teria que saber. Ok? Às vezes a seletiva força um pouco a barra. Fazer o quê? Bom, o comprimento de onda foi dado, 9,12 vezes 10 a menos 8. Usando a constante B, você vai achar a temperatura. Fazendo as contas, vai dar 0,317 vezes 10 à quinta. Melhorando isso aí, fica 3,17 vezes 10 à quarta Kelvin. Resposta do exercício, letra C. Bela questão. Na questão anterior, na verdade, não tão bela assim, né? Já que ele não dá a constante, mas tudo bem. 9. Seletiva de 2017. Betelgeuse é uma estrela supergigante vermelha e uma das maiores estrelas conhecidas, sendo de grande interesse para a astronomia. O seu diâmetro varia entre 550 e 920 vezes o do Sol em 3 anos. Se a sua temperatura superficial permanece a mesma, a variação de magnitude durante esse período será de aproximadamente. Detalhe importante, olha só. A variação da magnitude, está mudando o que dela? O diâmetro. Mudando o diâmetro, muda o raio. Se mudou o raio, muda a luminosidade. Mudou a luminosidade, vai mudar lá no logaritmo, muda a magnitude. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar as equações, primeiro da luminosidade, comparar as duas luminosidades para esses raios aí. Exercício em que você vai comparar essas luminosidades para poder cortar um monte de coisa. 4π com 4π. Aqui a temperatura se manteve a constante também, e aí é só o raio que muda. Então, o que acontece? Coloca os raios para poder achar uma relação entre as luminosidades. Aí, moçada, o resto é conta. Fazendo as contas, você vai achar que a relação entre esses fluxos é de aproximadamente 0,357. Agora eu levo para a magnitude. M2 menos M1 menos 2,5 da relação entre esses fluxos. Como ele quer a variação, M2 menos M1 joga ΔM, menos 2,5 log de F2 por F1. E como você tem o F2 sobre o F1 0,357, coloca no lugar, vira log disso, joga na calculadora e multiplica por menos 2,5 e boa sorte. Logo, a variação de magnitude é de aproximadamente 1,118. Resposta letra B, bela questão, essa sim. Questão número 10, seletiva de 2017. O gráfico abaixo traz a curva de luz, magnitude visual, em função do tempo do cometa C 2015 Johnson V2. De janeiro de 2015 até julho de 2020, de acordo com os dados mais recentes das efemérides astronômicas. Em que período aproximado o cometa Johnson passa a ser visível quando observado através de um telescópio de 70 centímetros de abertura. Para facilitar as contas, em primeira aproximação, desconsidere a turbulência atmosférica. Dados. De vez em quando a seletiva faz alguma coisinha interessante, né? Quando os olhos estão completamente adaptados ao escuro, nossa pupila fica com aproximadamente 7 milímetros de diâmetro, o que faz com que a magnitude limite da vista humana seja igual a 6, positivo. Bom, vamos lá. Primeiro nós temos o gráfico da magnitude, certo? Do cometa em função do tempo aqui de 2015 até 2020. E aí você repara que essa magnitude, ela começa, claro, muito alta, né? Ele está bem distante, e ela vai mudando de acordo aí com o passar do tempo. Ele quer saber qual é a faixa que se torna visível para a gente. Bom, nós temos duas coisas. Nós temos o telescópio e a nossa pupila. O fluxo de radiação recebido pelo olho e pelo telescópio é proporcional à área coletora, que é ali a área do tubo do telescópio, pode considerar o nosso olho como uma circunferência. Então, você pode considerar essa área aí como aproximadamente πr ao quadrado. O raio da pupila ele deu é 7 milímetros, o do telescópio é 70 centímetros, passa para a mesma unidade, 700 milímetros, e aí faz o fluxo, a relação entre os fluxos, 1 e 2. πr ao quadrado, π você vai cortar, fica uma relação entre os raios, observe aí. Coloca 700 para o telescópio, 7 para a pupila, você vai ter uma relação entre o fluxo recebido de aproximadamente 10 a quarta. E agora faz a magnitude, a forma da magnitude aparente, M2 menos M1 menos 2,5 log de fluxo 2, fluxo 1.
A magnitude limite do Ullmann é 6, você está calculando aí a do telescópio para poder observar o nosso cometa, menos 2,5 log de 10 a quarta, que é a relação entre os fluxos. Bom, 10 a quarta passa o 4 multiplicando na propriedade logarítmica, fica 4 vezes 2,5 que vai dar menos 10, log de 10 é 1, logo essa magnitude vai dar 16 aproximadamente para o telescópio. Então nós temos uma variação de magnitude observada a olho nu 6 para o telescópio 16. E aí você vai no gráfico. Repare no gráfico que se você passar ali na magnitude 16, que é quando você começa a visualizar, nós temos ali uma variação visível para a magnitude 16 no telescópio entre julho de 2016 e julho de 2018. Alternativa que tem isso aí, resposta letra C, bela questão. Questão número 11, seletiva de 2016. O gráfico a seguir traz a distribuição de temperatura T e da densidade na atmosfera do Sol, onde 0 km de altura corresponde à base da fotosfera. Considere as afirmações a seguir e assinale a opção correta. Vamos só dar uma interpretada no gráfico. Então nós temos aqui para a altura 0, ali na fotosfera, e aí à medida que essa altura vai aumentando ali na atmosfera solar, nós temos o limite entre a fotosfera e a cromosfera, e depois lá para frente entre a cromosfera e a coroa. Aqui nós temos uma altura de aproximadamente 1.000 quilômetros, aqui uma altura por volta um pouco acima dos 2.000 quilômetros. E aí nós temos aqui nesse eixo o log da temperatura, uma escala logarítmica, e o log da densidade. Beleza, deu uma interpretada aí. Aqui nós temos a temperatura, né, oscilando em função da densidade aqui entre essas faixas. Vamos ver o que ele fala. A separação formal entre a fotosfera e a cromosfera se encontra à altura onde a temperatura da atmosfera solar é a menor. Entre a fotosfera e a cromosfera, a temperatura está aqui embaixo, menor. Verdadeiro isso daí. 2. A separação formal entre a cromosfera e a coroa se encontra à altura onde o gradiente de temperatura é máximo. Cromosfera, coroa, olha a inclinação aqui da mudança de temperatura. Ela é máxima. Então, está certo também o item número 2. A densidade do Sol é diretamente proporcional à altura? Ela é proporcional ao logaritmo. Então, não é verdadeiro. E a temperatura da atmosfera do Sol é inversamente proporcional à altura. Mesma coisa aqui, a temperatura está numa escala logarítmica. Então, falso também. Portanto, a questão tem os itens número 1 e 2 como verdadeiro, 3 e 4 falso. A alternativa que tem isso aí, letra B, bela questão. Questão número 12, seletiva de 2020. A magnitude aparente de uma estrela é numericamente igual à sua magnitude absoluta. O que podemos afirmar sobre essa estrela? Lembra do conceito? Simples, que ela está a 10 parsecs de nós. Foi a comparação entre a magnitude aparente e absoluta, certo? Então é conceitual, resposta letra A, que ela está a 10 parsecs de nós. Bela questão. E aí, para terminar, questão número 13, seletiva de 2020. A estrela Rigel, de Beta de Órion, está localizada a 860 anos-luz do Sol e tem uma temperatura efetiva de 11.500 kelvins e um raio 74 vezes maior que o raio do Sol. Levando em consideração que a magnitude bolométrica absoluta do Sol é 4,74 e que sua temperatura efetiva é de 5.800 kelvins, assinale a alternativa que traz a magnitude bolométrica aparente, minúscula, m-bol, de Rigel. Vamos fazer uma inserção aí. Magnitude sempre na base das diferenças, né? Ele que dá 1 parsec por volta de 3,262 anos-luz. Bom, o que você vai fazer? Vai usar a fórmula da magnitude bolométrica. No caso, lá na teoria, eu coloquei a magnitude do Sol 4,72, mas isso depende, a relativa ele informa. No caso do texto, ele pôs 4,74. Beleza, vou usar 4,74 log das luminosidades. Pega a luminosidade de Rigel, pega aquela fórmula lá grandona, 4πr² constante t à quarta, compara com a do Sol. Aqui você já vai cortar um monte de coisa, 4π, 4π, constante, constante, substitui os raios, ele deu, e as temperaturas também, corta o raio aqui na comparação Sol com Sol, e aí, moçada, você vai ficar com conta matemática. Aí é o seguinte, tem calculadora? Usa a calculadora, põe tudo lá na calculadora e resolve. 74 ao quadrado, 11.500 à quarta, 5.800 à quarta.
Se não tem calculadora, usa matemática básica. Põe 74 vezes 74, 11.500 multiplicado 4 vezes. Aí você vai cortar um monte de coisa aqui, 0, 0, tal. Eu vou deixar você brincar com a matemática básica. O fato é que você chega aqui, a magnitude balométrica vai ser 4,74 menos 2,5 log de tudo isso aí. Aplicando o log de 84.633, que é toda essa conta, você chega em 4,74 menos 12,31. Portanto, a magnitude bolométrica de Rigel é menos 7,57. Só que ele pediu a magnitude aparente bolométrica. Pode usar a mesma fórmula que a gente viu para a diferença das magnitudes, e aí substituir os valores. A balométrica você achou, que é a magnitude absoluta, 7,57, log de R. R seria aí, no caso, a distância em parsecs da Rigel até a gente. Ele deu que um parsec é 3,62 e falou no texto que a distância era de 860 anos-luz, lembra? Então pega 860, divide por 3,62, vai ter o log da distância em parsec, menos 5 no final lá. Esse 5 não está no logaritmo. Portanto, a magnitude vai ficar somada com 7,57 igual a 5 log de 263, que é a divisão desse valor, menos 5. Substituindo, você vai ter essa magnitude como sendo aproximadamente menos 0,46. O resto aí é conta matemática. Divirta-se. Resposta letra A. Bela questão. Muito bem, com isso então fechamos essa aula sobre propriedades físicas das estrelas, utilizando fórmulas, bastante exercício sobre magnitude. A aula já está bastante extensa, fecho por aqui. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.